Olá! Hoje estou aqui com a Tati Loureiro, minha querida amiga, né, e parceira de alguns trabalhos juntas, né, Tati? Para falar Super. com vocês sobre um tema que eu acho que é muito presente para muitos empreendedores de moda e de outros setores, né? Apesar do conteúdo aqui no YouTube ser predominantemente para empreendedores de moda, eles acho que sofrem até um pouquinho mais às vezes do que outros setores, porque é um setorzinho bem desafiador. Então, eu trouxe a Tati, vou apresentá-la brevemente, mas vou pedir para ela depois se apresentar melhor, para falar um pouco sobre da exaustão à reinvenção, porque muitas vezes a gente ali no dia a dia das empresas tal começa a ficar exausto, a perder um pouco essa relação de significado com o trabalho, e a Tati passou por isso na pele, e disso muitas coisas floresceram e muitas novidades vieram, né, a partir desse ponto que ela chegou. Então, acho que ela é a pessoa certa. Só para dar uma pré-apresentada na Tati, ela é psicóloga de formação e ela tem uma marca de sapatos muito conhecida, né, Tati? Tati, eu pelo menos já conhecia há muito tempo antes de te conhecer, chamada Homônima, que é muito bacana, por sinal, sou cliente. Mas a Tati teve outras empresas e tem ainda outros negócios, e ela passou por um processo muito desafiador que fez com que ela fosse fazendo mudanças importantes na própria vida e até na relação dela com o negócio, que é o que acho que interessa como referência para muitas pessoas por aqui. E hoje ela conduz um grupo de empreendedoras que se chama Empreendedora no Divã, que tem diversas ramificações. E eu achei que ela era a pessoa certa para falar um pouco sobre esses desafios. E aí, Tati, já vou pedir para você começar se apresentando com as suas palavras, né? Vários detalhes que eu talvez não Eu tenha adorei suas palavras. Não, vou dado. usar as Gostou? suas. Então tá bom. E que você queria que você contasse um pouco, né? Como é que foi esse teu processo? Hoje a tua marca, apesar de ter teu nome e ter uma identidade muito ligada às causas, à sua visão de mundo, ela anda mais sozinha. Você teve, a gente conversa muito sobre isso, né, nos nossos outros trabalhos. Você teve um processo importante de ir se afastando mesmo da operação e ficar numa camada mais estratégica. Eu queria que você contasse o que que te levou a ter assim o primeiro start para fazer esse movimento, se sempre foi um desejo teu, o que que foi acontecendo na tua vida que você fez esse movimento efetivamente? Maravilha. Obrigada, Má. Adoro estar aqui com você. A gente se conhece profissionalmente, mas isso se tornou uma amizade para mim também, porque é uma delícia. Obrigada pelo convite, amei. E aí, corações, corações, vamos ao que interessa. Você foi fofa falando que, né, que o varejo é um pouco desafiador. É bem desafiador, enlouquece a gente, cara, é uma doideira mesmo. Mas respondendo a tua pergunta, eu escrevi na minha coluna da Vogue, que eu acho que é um pedaço importante, que eu me demiti da minha empresa, né? Eu literalmente me demiti, porque eu vi que a minha liderança estava uma merda. Eu estava sendo tóxica para o meu time mesmo. Eu fazia microgerenciamento. Eu era aquela pessoa que ficava assim, tipo, quase que aqui como uma alma, vendo o que que a pessoa estava fazendo, para ver se estava saindo do jeito que eu Eram queria. papagaios de pirata dos próprios funcionários, Tipo, assim. exato. Só que, óbvio, gente, na melhor das intenções, porque quem empreende sabe, porque assim, quando acontece alguma merda, sai do nosso bolso, porque eu não recebo Sim, salário, né? claro. Então, tudo pega em nós muito mais forte, muito mais emocional, muito mais tudo. E eu acho que eu vi naquele momento que eu estava sem condição de atuar diferente. Então, eu realmente, assim, resolvi me afastar, então eu fui trabalhar de casa, então não é que eu deixei de trabalhar na marca naquela época, eu fui trabalhar de casa, e e também no meio do caminho tive um burnout, então não lembro exatamente a ordem, mas eu acho que está tudo ligado. E o burnout para mim foi um grande sinal do, assim, as coisas não estão legais, Tati, porque assim, você tem uma marca que todo mundo conhece, ai, que legal, você bate no loureiro dos calçados. Mas eu mesma olhava para minha vida, olhava para meus filhos, olhava para meu marido, não via graça em nada, não é legal, né? Então, eu acho que assim, eu fiz mudanças importantes na minha vida porque eu sou acostumada a viver com felicidade, né? E não desse jeito romântico babaca, de ser alegre todo dia, não é isso. Mas de ter um senso de propósito, de sentido, falar, cara, eu gosto da minha vida, tenho tesão. São altos e baixos, mas com tesão por viver. E nesse momento eu perdi o tesão por viver, literalmente, sabe? E então foi isso. Então eu saí da minha marca, assim, me afastei da minha marca, falei, eu não quero mais estar nesse dia a dia Uhum, porque aquilo não conversava mais com as coisas que eu acreditava. E aí uhum, acho que tiveram dois movimentos, mas não sei se eu falo nessa tua pergunta, mas é, esse primeiro movimento que eu me afastei foi por conta que eu percebi que eu não estava fazendo bem para o meu time nem para mim, então tudo me pegava demais no meu estômago, mas e também que a minha marca não estava comunicando o que eu acreditava. E, cara, é uma marca de sapato, o que mais você quer comunicar, né?
Vendo sapato, ok. Mas eu vi que tinha outras coisas que eu podia falar com o meu público, porque as pessoas me falavam no Instagram, ai, como você é estilosa. Fico super feliz, tá? Não quero ser Sim, chamada de baranga, não é isso, mas não é um elogio que, para mim, pega no meu coração. sim, Porque sim, eu falo que eu vim para moda, mas eu sou psicóloga de formação, então toda a minha meu coração ele vibra muito no significado das coisas. Eu sempre fui muito idealista. Eu tive ONG durante 5 anos. Então, aquele estilosa era quase como se ele me espremesse numa caixinha que eu não estava mais me enxergando, sabe? E aquilo sim, começou a me adoecer, me entristecer. Então, acho que o burnout tem muito disso também, porque a gente não sim, adoece por conta do que a gente faz, mas porque a gente não entende o porquê a gente faz o que a gente faz, né? sim, Além, obviamente, do excesso do trabalho. sim, É, então, nesse momento, eu decidi mudar, não só fisicamente, mas eu decidi mudar o que eu fazia no meu negócio. Eu falei, eu não quero mais só vender sapato, porque se for só vender sapato, eu vou ter que fechar, porque isso não tá me alimentando. E você sabe, né, mas assim, a gente sem combustível, eu não tenho como sentar com você numa reunião, eu não tenho como pensar coisas novas para o negócio, eu não tenho como resolver problemas que vão existir em qualquer negócio, bem ou mal sucedido, sim, tem problema todo dia. sim, sempre. E E até foi por nesse isso. momento, Desculpa pode falar, te interromper, mas não, até não, falar isso, imagina. assim, tirando, fazendo conexão entre a tua fala, né, e o que eu também vejo muito, assim, na realidade dos meus clientes, das pessoas com quem eu convivo, né, parece que todas as profissões, claro, quem trabalha CLT, quem é funcionário, quem é autônomo, todos exigem muita energia e resiliência, claramente. É que quando você tem um negócio, a impressão que eu tenho é como se tem muitas pessoas usando você como um espelho cotidianamente, né? E aí tem uma coisa que você não pode ter aquele dia que você não tá bem, ele pode comprometer, ele assim tem uma responsabilidade, um peso nas costas, e de outro lado também não é que tem uma saída clara. Novamente, às vezes parece que a gente está endeusando o empreendedor, não é isso. As outras pessoas também têm seus dificuldades e valores. É que também acho que na minha vida e na tua, o que a gente conhece mais é essa realidade do empreendedor, né? E acaba sendo mais fácil de identificar com as outras pessoas. Mas o empreendedor também ele não tem um way out, assim, uma saída, um escape óbvio ou instantâneo, porque ele não pode pedir a conta, tipo, fechar um negócio é mega caro, o motivo, às vezes, pelo qual ele foi empreender não sustenta ele ao longo da vida, porque a vida muda, então, às vezes a pessoa empreende ou por Sim, necessidade, ou por um desejo XYZ, ou por uma oportunidade, ou por qualquer coisa, e isso vai passando com o tempo, só que você não, é difícil, esses desvios são difíceis, né? Então, total. tem um E tem pouco outra esses dois coisa, pesos, né? né? Eu acho que o funcionário, normalmente, ele olha para você como um filho da puta, porque culturalmente criou-se essa dicotomia, né? Que vem da escravidão, entendeu? Tipo, é uma coisa Sim, que é arraigada, tipo assim, não, você manda, então você só quer minha força de trabalho, eu mando, então eu só quero a sua força de trabalho e, tipo, e o seu dinheiro, sim, né? Então quem trabalha quer o meu dinheiro e quem paga quer minha força de trabalho, e é isso a relação, como se fosse uma coisa absolutamente objetiva, direta, e não tivesse emoção. Só que sim, esqueceram de avisar isso para nós, seres humanos, que não somos sim, inteligência artificial, somos inteligência emocional. Então, para o empreendedor, cara, a gente é uma panela de pressão. Então, assim, como eu realmente, genuinamente, eu quero melhorar o meu bem-estar e o das pessoas à minha volta, quando eu vi que eu era o problema, pelo menos o que eu podia resolver, não era o único, deixar sim, claro sim, isso. Mas eu tive a maturidade de pôr meu negócio em primeiro lugar. Falei, cara, eu vou me afastar. Então, esse foi o primeiro passo. E o segundo passo foi, tá bom, se isso não tem sentido, quem que faz sentido? A gente. Sentido é uma camada absolutamente pessoal e que ela é fruto de uma interpretação. A gente pode aqui ter uma conversa que muda completamente o sentido da tua vida inteira, porque a gente tira um véu que depois você não consegue olhar para a vida de um outro jeito. Então, sim, essa é a magia do sentido. E eu acho que nesse sim, momento dessa escuridão, eu fui para esse lugar e como eu falei, não, então tá bom. A minha marca, o que que ela me trouxe de bom? Me trouxe visibilidade. Ninguém me conhecia. Aí eu passei a ser a Tatiana Loureiro dos calçados. Beleza, mas o que que eu tô fazendo com essa visibilidade? Vendendo sapato. Tem alguma coisa de errado? Nenhuma. Só que para mim, para os meus sentidos, a minha autopercepção, aquilo não me alimenta, não me traz essa energia de alimentação. Quando eu comecei a colocar um par é igual uma doação, né? E hoje isso é pilar da nossa marca, isso é sim, pilar das nossas franquias. é, era um sentido que eu precisava, né? sim, Eu virou a tive ONG chave, né? durante. Exato, eu tive ONG durante 5 anos. Eu falava, bom, eu sou uma pessoa que eu acho que eu vim nessa vida por conta de uma missão pessoal. E que não tem a ver com ajudar a ONG, tá? Eu deixo isso bem claro. Mas no meu caso, tinha muito essa história de como eu posso, a minha força, esse meu entusiasmo, contaminar outras estruturas, outras pessoas. Eu acho que isso daí na minha marca mudou.
Eu me reapaixonei pela minha marca nesse momento, sabe? Assim, porque depois eu me afastei de novo, mas assim, eu me reapaixonei, mudei toda a marca, a gente usou isso como pilar, a gente, puta, ajuda, um projeto lindo de profissionalização para as mulheres. Então eu falo, pô, então hoje eu não vendo só sapato para classe alta, média alta. Eu estou transformando realmente a vida dessas mulheres. Isso, para É mim, particular, muda, claro, cada um vai é encontrar a totalmente sua particular, resposta, gente. né? Sim, Muda o sentido do meu trabalho e me alimenta nesses momentos que a gente tá assim, meu, ó céus, o que que eu faço? Ninguém me, né? Com quem que eu desabafo? Com quem que eu sim, falo? Isso me sim, alimenta e fala, não, eu tô cumprindo meu papel no mundo, eu tô ganhando dinheiro e eu tô ao mesmo tempo ajudando outras pessoas. Então, isso para mim foi maravilhoso, sim. assim. Sim, muito legal. Então, na resposta, você deu dois encaminhamentos que eu achei legais. Foi esse encaminhamento do sentido ou propósito, e lembrando sempre que não é uma abordagem de falar aquele grande propósito, salvar o mundo, sou bonzinho, tal, necessariamente, sabe, no último detalhe, mas é porque sem essa sensação de que algo está numa direção que faz sentido, é mais difícil ter energia até para fazer a quantidade de coisas e de demandas e até de carga emocional mesmo, de todo esse processo do empreender, e isso foi uma solução que reavivou essa energia para você e que no final acabou abrindo uma nova frente de trabalho na sua vida. Mas assim, isso também é particular teu, né? E do outro lado, você falou que você chegou à conclusão que você não era uma excelente gestora, o que é muito legal você falar, porque poucas pessoas têm naquele Naquele momento, momento, isso, naquele momento. E eu acho que poucas pessoas têm a coragem de assumir isso para si próprias, até porque elas também não têm uma saída, né? Muitas vezes. sim, O pessoal não quer hum, se chamar de uma, falar, não sou uma gestora, mas grande coisa, e aí, que eu faço amanhã? Então, eu acho que tem exato, dois problemas, né? Neste problema abre dois, né? E eu falo isso muito também, eu acho muito, cabe muito, né? A gente sempre se encontra muito quando a gente vê nossas ideias em algum lugar, que é que o empreendedor geralmente ele não vai empreender porque ele acha que ele é um ótimo gestor. Ele empreende por mil motivos, mas nunca, é muito raro você ouvir falar, não, sempre achei que eu sou um ótimo gestor, então resolvi empreender, né? Então, é comum que ele não seja um excelente gestor, é comum que ele seja mediano ou, né? E aí você, naquele momento, achou que você não estava sendo uma excelente gestora e a sua solução foi ir saindo desse dia a dia e abrir mão do controle, né? Dessa coisa super controladora. Mas muita gente tem uma dificuldade absurda de abrir mão desse controle, né? Porque é você que fez, é o teu bebê, né? E aí ele está indo para o sim, mundo. sim, Como é que você fez isso na prática para fazer essa delegação, essa estrutura? Como que você boa, organizou tudo isso para que você tivesse, né? Se conseguisse dar esse sim. passo efetivamente? Na verdade, primeiro eu delarguei. Eu não deleguei, eu delarguei. Um belo dia resolvi mudar. Saí, levantei e nunca mais voltei. Falei, ó, tô saindo, não vou. Peguei uma pessoa que era uma funcionária que tipo, tava mais à frente. Falei, olha, a partir de amanhã você senta aqui onde era a minha sala, controla aí as coisas, a gente vai se falando, eu vou te ajudar, mas eu vou estar na minha casa. Não quero mais ficar aqui, tá me fazendo mal, tá fazendo mal para as pessoas. Então, eu precisei arrancar o band-aid, sabe? Sim, E aí foi uma tragédia. As pessoas chegando às 11 da manhã, sem gestão nenhuma, a pessoa também não estava preparada, então eu estraguei uma pessoa, porque era uma pessoa boa, mas quando eu pus uma função que não estava preparada também foi péssimo. Daí eu falei, caramba, meu, eu não queria voltar, mas eu achei que ia ser mais fácil, né? Achei que nem nasce um filho, nasce uma mãe, achei que ia nascer um líder quando eu saísse do espaço, mas não nasceu. Às vezes nasce, mas não nasceu. E aí eu tive que voltar, não voltei a trabalhar presencial, continuei trabalhando de casa, mas eu fiz uma transição. Então, eu voltei a assumir meu papel, só que mais distante, comecei a marcar reunião, então ter uma rotina de reuniões, porque o que acontecia? Eu não tinha rotina de reunião, então eu chegava e ia falando com as pessoas, e as pessoas iam falando comigo. Então, eu invadia o espaço delas, mas elas também invadiam meu espaço. E também por isso que eu quis sair, porque eu não conseguia trabalhar. O tempo todo era sim, alguém entrando na minha sala. E por mais óbvio que pareça, o líder operacional, às vezes, ele fica tão para resolver as coisas pontuais que ele não entra no estratégico, sabe? sim, E aí sim, a reunião, o espaço da reunião, eu acho que me ajudou muito a falar, não, então vamos começar a fazer a reunião uma vez por semana com cada pessoa do time, então eu vou falar o que vocês vão fazer, e comecei a treinar, falei, ó, a partir de hoje você que vai ser a liderança, então assim, a gente não tinha uma liderança única, então cada área, eu falei que, peguei os coordenadores e deleguei para eles, como eles já eram liderança, mas eu falei, olha, agora a liderança são vocês, eu tô aqui para aconselhá-los. Vocês vão errar, isso eu sempre deixo muito claro, vocês vão errar, mas faz parte. Se eu ficar falando o tempo todo o que eu faria, e eu adoro dar minha opinião, eu vou repetir o que eu já fiz. E eu não quero repetir o que eu já fiz. Eu preciso sair do negócio. Então, eu preciso entender se vocês estão preparados. Então, vão fazendo e eu vou entendendo e a gente vai ajustando o que precisar. E aí, no caminho, eu vi que alguns precisavam de mais treinamento. Aí, eu contratei mentores,
que começaram aí na empresa e começaram a treinar essas lideranças, e as coisas começaram a se encaixar, sabe, Má? Então, Sim, foi uma coisa que, assim, entre delarguei e depois eu deleguei mesmo. Então, sim. eu acho que essa solução, eu nem tenho, assim, uma sugestão de solução miraculosa. Eu acho que, dependendo Rotina da de gestão, né? estrutura, No fundo, isso que você criou, conscientemente ou não, são rotinas de gestão, né? Você criou temas que eram importantes, que valiam uma orientação estratégica e colocou eles num sistema, num modelo sistemático de reavaliação desses temas. E mesmo que sim, você não desse a sim. sua solução, você estava lá para orientar, tirar dúvida, né? Que é uma coisa que é É, difícil, né? Às vezes o dono está acostumado a decidir, ele não está acostumado a exato. deixar o outro Não, decidir, né? e é mais do que isso, não é só isso não, mas não é só o dono. As pessoas estão acostumadas a seguir o que o dono fala. Sim, Então, sim. assim, você dá uma opinião, Tati, o que que você acha? Você prefere esse ou aquele? Ah, não sei, acho que esse, tipo, aí aquilo vai para a empresa, olha, a Tatiana gostou desse. Prefere esse, aí já vai para Não, outro não, peso, não, né? não é prefere. Ela A quer, Tatiana ela quer, gostou desse, ela quer quer, esse. quer. E eu Sim, ficava enlouquecida, eu falava, gente, eu não vou mais dar minha opinião. Pelo amor de Deus, porque assim, vocês me perguntaram sem contexto, você prefere o verde ou o vermelho? Não me falaram que o verde está vendendo muito mais, que não trouxeram todo o contexto. Então, eu comecei a ficar muito mais atenta também quando perguntava, eu falava assim, mas o que que você acha? Mas qual que é a tua opinião? Tá bom, segue, vamos ver o que vai acontecer. Quando era uma coisa muito importante, ou que eu não, falei, não, isso não dá para fazer. Então, a sim, gente começou a também colocar alçadas de decisão. Então, até onde você pode decidir, até onde você não pode decidir. E não é uma coisa linear. Eu adoro falar isso. Não é um equilíbrio. Ai, que lindo, Tati, você resolveu, ficou tudo lindo. Não. A gente foi costurando. Então, ai, Tati, eu nunca sei quando eu tenho que pedir permissão, quando não tenho que pedir permissão, quando é da minha alçada, quando é da minha alçada. Tudo bem, a gente vai caminhar junto. E isso é que eu preciso te perguntar? Não, não precisa, pode tocar. E isso, ah, não, isso daqui precisa. E aí, você fazendo, você vai descobrindo as regras do teu negócio. Sabe? Então, o que que para você é confortável ou não, porque parte de delegar, vem do da nossa tranquilidade de que aquilo não vai nos matar se a gente delegar. sim, vai dar certo, Então, né? Tipo, se der errado, não é uma consequência, enfim, para você, é porque desastrosa. às vezes a consequência não é só financeira, a consequência é Claro, de emocional, imagem, de emocional, de entende? mil tipos de consequência. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Eu sempre fui muito ativa no Instagram da marca, e eu era aquela que corrigia legenda de post, sendo que, puta, ninguém praticamente não lê, mas eu corrigia, falava, nossa, isso aqui tá ruim, e perdi um tempo com aquilo. Quando eu deleguei, eu falei, dane-se, vamos ver o que vai acontecer? E eu vi que as vendas não mudaram nada. Claro que existe uma coisa da imagem da marca que isso aos poucos vai mudando, mas assim, eram coisas tão pequenas que eu falei, gente, não vale meu esforço, tem uma profissional lá só para isso. Se eu for Sim, entrar hoje no Instagram e olhar no detalhe, putz, tem um monte de coisa que eu você mudaria. corrigiria, Vale, eu mas corrigi que eu veria um pouco diferente, mas não são sim, coisas importantes. sim. Hoje eu deixo para falar as coisas importantes. Então, tem coisas que eu olho hoje, até no Instagram, que eu falo, gente, isso daqui está mudando o direcionamento da nossa marca. A gente tem um tom de voz que é mais próximo, a gente está muito formal. Então, hoje as minhas orientações são muito mais amplas e elas tocam, e delas saberem que elas já não vão me ter no dia a dia, elas também se autorresponsabilizam. O papel da gente se autorresponsabilizar é que nem você falar assim para o seu filho, filho, você agora é autônomo, tá? Vou te dar autonomia. Só que ele tropeça, você vai, ai, mamãe tá aqui, você É, brota de trás do arbusto e ajuda ele a andar. Ou seja, ele sabe que no fundo ele não tem essa autonomia. Então, isso é uma coisa que eu tive que trabalhar em mim. E eu trabalhei em mim também das pessoas falarem, poxa, Tati, mas você não falou que eu podia decidir, agora você vem aqui e fala que eu não posso. Então, eu tive que construir esse diálogo com o time, de falar, cara, vocês precisam me falar. Porque se eu tô entrando numa área que vocês acham que eu não deveria entrar e vocês não me sinalizam, como é que vocês querem que eu adivinhe? sim. Então, isso eu fui trocando com eles, por isso que eu falo que empreender é, antes de tudo, uma relação dos dois lados. Então, você tem que ter de um lado alguém, um dono disposto a mudar e disposto a ouvir, porque senão, desculpa, eu nem trabalharia nessa empresa. Mas de outro lado, você tem que ter um colaborador disposto a falar. Porque normalmente o dono é uma entidade, ninguém fala. Ai, não, Sim, porque ele é tem um dono, não pouco de pode. medo, né? Um respeito excessivo, assim, uma Um distância respeito mesmo. excessivo. É, E hoje eu é, falo com todas as letras, gente, por favor, me falem, me sinalizem, porque eu não tenho jeito assim, de saber se for diferente. Mas na sim, prática, assim, para concluir, hoje eu sou muito mais estratégica, eu tenho 2 reuniões, 3 reuniões por semana com algumas áreas mais ligadas ao marketing. A parte de estilo hoje já está com a minha sócia, que já estava com ela na época, mas ainda decidi a cor. Hoje em dia eu falo, gente, se a empresa não puder sobreviver sem eu estar em todas as áreas, não é a empresa que me quer faz ter. feliz hoje, É, entende? Não sim. é É, e também é particular, né? Tem fases da vida. E acho que é legal, totalmente.
E acho que é legal também contar uma história, entre aspas, paralela, né? Que enquanto você estava fazendo esse seu processo, entre mil aspas, pessoal, porque é um pessoal profissional, você queria sair, você enxergou coisas a respeito da sua relação com o seu negócio, quis mudar a relação com o seu negócio, em paralelo, o seu negócio também, ele estava crescendo, passando por outros desafios que eram tecnicamente, inclusive, porque não é só as mudanças culturais que você vinha trazendo a partir dessa sua observação, reflexão e interação com essas pessoas e profissionais. Existiam Perfeito. também novos desafios técnicos acontecendo no seu negócio. E isso é uma coisa também interessante de pelo menos mencionar, mesmo que a gente não tenha uma solução objetiva para as pessoas, mas que os negócios, pequenos negócios, né, pequenos e médios negócios, eles em geral têm um grau de dinamicidade relativamente alto, né? Porque negócios maiores chegam num ponto, eles começam a se estabilizar em crescimento, em complexidade. O seu mercado sempre muda, claro, mas você está se adaptando apenas às mudanças num certo patamar. Negócios pequenos e médios estão geralmente ou crescendo, fecha uma loja, abre uma loja, faz um negócio. Então, além disso tudo, Não tem tem uma processo outra. Não estruturado. tem processo. O que, de certa maneira, tem um lado ruim, que é não tem o processo, então você não consegue otimizar, é mais difícil de passar o bastão de uma pessoa para outra e tudo mais. E tem um lado bom que traz alguma flexibilidade, porque também isso que você estava contando, que eu comecei a lembrar do paralelo do teu negócio, né? De quando estava crescendo. Quer dizer, você, além de ter que gerenciar essa nova relação que você gostaria de estabelecer entre você e o teu negócio, também tinham novas áreas técnicas, discussões técnicas, evoluções técnicas que o negócio estava requerendo, né, precisando de você e dos profissionais, às vezes até Sim, mudando um profissional ou outro, porque, enfim, também tem isso, uma mudança cultural, nem sempre todo mundo sobrevive a uma mudança cultural. Tem gente que não se adapta a uma mudança cultural, e tudo bem também, total. ela vai para uma empresa com que ela combina, né? E tá tudo, é melhor, porque é mais saudável do que você ficar querendo né, às vezes lutar para a pessoa ser uma outra pessoa, assim, né? Tem gente que é muito Uhum, bom para receber a ordem, que não gosta de ter autonomia, que se nem quer ser mais rígido, né? Vamos dizer assim, né? sim, Então, só para mencionar que essas dificuldades elas vêm nesse paralelo, elas não são assim, são desafios que vêm em conjunto e que tem sim. vantagens e tem desvantagens, né? O desafio em conjunto ele permite soluções em conjunto também, às vezes, porque uma solução que você consegue dar no patamar de crescimento é melhor, às vezes, do que uma solução no patamar de estagnação, né? Eu acho que tem uma coisa, Marcos, que você falou que é legal para quem está ouvindo a gente, que assim, de fato a empresa, enquanto tudo isso estava acontecendo, ela estava crescendo. Ou seja, eu me afastei, ela continuou crescendo, porque eu fui colocando outros mentores, outras pessoas que agregaram ao meu negócio. É, então, e como me sobrou mais tempo, porque eu não estava mais lá na legenda do Instagram, Tati, você prefere o verde ou vermelho? Tati, essa campanha ou essa? Esse tipo de pergunta eu quero no meu dia a dia. Agora eu estava sentando na reunião para decidir de fato se a gente vai aumentar estoque, se a gente vai realmente mudar o sistema, a maneira que a gente faz o nosso abastecimento. Então, eram soluções muito mais estratégicas. Causava muito mais impacto no negócio, inclusive. Certeza. Então, assim, isso foi uma coisa boa, mas com o tempo, eu também comecei a falar, cara, mas não é isso que me abastece o meu coração, não é mais onde está o meu tesão. Eu gosto do varejo, mas eu não amo varejo, preciso falar para vocês, eu acho realmente bem enlouquecedor, mas é, hoje é meu negócio, então assim, eu estruturei, mas eu sou uma liderança que eu não estou no dia a dia, então eu nem posso dizer que eu sou, né, eu sou uma liderança para algumas pessoas lá dentro, e a gente tem essa múltipla liderança dos coordenadores. É o ideal? Honestamente, acho que não. Acho que seria maravilhoso ter uma pessoa que unificasse todas essas microlideranças. O que que você vai fazer, Tatiana? Não sei, hoje a gente vai tocando assim, tá dando certo. Se eu pudesse ter hoje uma figura que me substituísse, eu ainda tenho uma voz muito ativa, né? Então, mas que me substituísse nesse lugar, a gente está caminhando para um dia ter, mas hoje é assim que a gente funciona e ainda assim o negócio está crescendo. E o Tá. principal, é o modelo que me cabe como sentido na minha vida. Até por isso que eu abri o meu outro ramo de negócio, mas daí é outra pergunta. Mas a próxima pergunta que eu tinha separado para você, e faz muito sentido né, nessa visão do empreendedor, tem um pouco já a ver com o seu novo ramo, daí se você quiser, você conta também, que eu acho legal Tá para dar bom? um contexto, tá? Mas eu acho que um dos desafios também do empreendedor tem muito a ver com essa multidimensionalidade. Vou usar esse nome, não sei se é o melhor, porque o empreendedor, na teoria, ele tem, na teoria não, na prática, ele tem mais flexibilidade de agenda, né? Afinal de contas, ele tem múltiplos compromissos, ele não tem um chefe hierárquico ali no lugar, e ele lida com várias dimensões do negócio, e em paralelo,
paralelo, já que ele trabalha muitas vezes até tarde, na verdade ele está geralmente, assim, sem romantizar isso, sem achar que isso seja bom, mas na prática é comum que ele esteja meio 24/7 disponível, porque, tipo, se der um pau no e-commerce no sábado às 4 da tarde, que estava com uma promoção e estava com pico de vendas, ele vai ficar sabendo, mesmo que tenha alguém para ajudar a solucionar, ele vai acabar, ele não vai ficar, entendeu? Isento ou alheio a essa questão. Então, ele tem ali um trabalho muito estendido na vida dele, assim, né? Tipo, na agenda dele. E, por outro lado, é comum que esse empreendedor consiga ir na apresentação de capoeira do filhinho na escola na quarta-feira às 13h30. Quer dizer, meio que já que ele, né, tem essa flexibilidade, ele vai dar um jeito, sendo que se fosse um profissional CLT, talvez tivesse que abrir mão dessa apresentação de capoeira, porque fica muito chato de pedir e tal, a pessoa acaba não conseguindo essa flexibilidade. E aí é meio louco, né? Porque quando eu converso, eu já vivi isso eu vivo até hoje, né? Apesar de eu trabalhar, de eu não ter uma equipe formal, um escritório, com uma orquídea eu tenho pessoas, né? E as pessoas falam comigo 24/7, meus clientes e Você tudo queria ter um mais. escritório como orquídea, Marília, é isso? Eu não quero, eu sempre brinco, eu falo, se quer imaginar, as pessoas sempre falam, por que será que você tem tanta demanda? Você não monta uma consultoria? Eu falo, se você quer imaginar o que é, o que eu não quero da minha vida, é um escritório na Faria Lima com uma orquídea e uma recepcionista. Isso para mim é o símbolo da falta de flexibilidade. Com todo o respeito de quem deseja isso, não tem problema nenhum, tem muitas vantagens ter isso, mas Pessoal. para minha vida, eu quero a flexibilidade, isso para mim é muito importante, né? Já não é minha primeira carreira essa, já é a segunda ou terceira. Então Uhum, eu também já passei por esse questionamento do que é relevante para mim, né? Mas eu estava dizendo que essa permeada, né, que eu conversando com muitos clientes também, mesmo, né, que a gente conversando nos nossos grupos, a gente vê que é muito louco. Às vezes essa coisa que às vezes recarrega energia, você fala, putz, foi muito gostoso conseguir na apresentação do meu filho à 1h30 da tarde, só que aí você voltou para casa ou para o seu escritório, e aí você teve que fazer, no meio do caminho, você passou no banco para resolver um negócio da sua família, que também é pessoal, às vezes, né? Mas que te drenou uma mega energia, e aí você ficou exausto, aí depois de tarde você teve que fazer uma reunião estratégica. Então, é um negócio meio louco que é muito difícil para o empreendedor padrão, vamos dizer assim, ter essa clareza das fronteiras, das várias coisas que ele faz no dia, e às vezes ele parece ser mal acostumado ou mimado de poder fazer à mão às 4 horas da tarde, uma quarta-feira. Por outro lado, ele estava fazendo à mão e resolvendo umas três buchas, ou da família, ou da empresa, ou do filho, e que aquilo não foi um momento de pausa e de sim. tranquilidade. E essas energias, vamos dizer assim, não sei se é a melhor palavra, mas essa coisa do Uhum, estresse de um lado, do que a recompensa do outro, elas, né, se confundem e, de certa forma, essa confusão atrapalha muito, não atrapalha? As pessoas perdem a clareza do que elas estão fazendo para quê, porque tem muito ruído uhum, em tudo que elas estão fazendo. Até as horas de descanso, muitas vezes, não estão realmente sendo de descanso, porque ela tem uma culpa envolvida ou está preocupado com sim. dois assuntos ao mesmo tempo. E como que você acha? Eu sei que você está fazendo neste momento específico, tem um trabalho, né, nessa questão de agenda, e eu tive acesso a um pedaço desse trabalho, achei muito interessante, porque achei a forma de olhar muito, assim, é aquela coisa que dá um clique, que você fala, nossa, se eu Uhum, olhar desse outro jeito, talvez, a gente sabe que não é fácil, mas talvez eu consiga diminuir um pouco esses ruídos e entender um pouco melhor o que está acontecendo, né? Você não acha que o empreendedor particularmente passa por esse desafio da agenda, né? A agenda é só a descrição material da uhum, coisa, mas que sim, é esses ruídos, sim. essas interferências, essa falta de fronteiras, que acaba Eu acho atrapalhando que muito essa, ele a ter clareza e energia, né? com certeza, lá, porque assim, a liberdade, ela é um presente, mas ela também é desafiadora. Porque quando você tem um chefe te cobrando, ou uma estrutura de um escritório com horário de chegar, com horário de sair, os limites ficam mais delimitados, né? E isso organiza. Porque você sabe que naquele ambiente você trabalha, depois você vai para sua casa, teoricamente, é um lugar de descanso. Então, isso fica mais. As fronteiras ficam mais determinadas. Quando você é empreendedor, essas fronteiras, elas meio que se dissolvem. Porque todo mundo tem licença para chamar um empreendedor no final de semana, porque ele é o dono do negócio, como você falou. Muito embora hoje na minha estrutura ninguém me chame no final de semana, porque eles sabem como isso para mim é importante, eles resolvem. É muito difícil alguém me procurar. Mas normalmente é o que acontece, né? E isso se transpõe na agenda, né? E isso acaba sendo muito pouco efetivo
no final do dia, porque isso reflete uma desorganização, porque você não consegue fazer o seu dia render muitas vezes, você fica, mas eu tô aqui, o empreendedor, eu falo que ele vira o saque, ele fica lá para receber as perguntas, os problemas, e faz isso, faz aquilo outro, e ele não tem tempo mais de foco, ele não tem mais tempo de que ele realmente pode ser estratégico. Então eu falo que a agenda é sintoma. Então, se a tua vida está desorganizada, você pode ter certeza que a sua agenda está um caos. Isso é fato. Então, uma coisa se reflete na outra. A agenda é só um lugar onde você para anotar. Enquanto você estava falando, eu estava anotando umas coisas aqui para falar, mas a agenda nada mais é do que você parar e anotar o que você vai fazer naquele horário. Ela é um sintoma teu. Ninguém foi lá e botou tua agenda. E aí é muito louco, porque eu dou tanta importância para essa parte de desenvolvimento emocional, e se a agenda é sintoma, não adianta eu só mudar os horários da minha agenda, se a cabeça que está montando essa agenda continua bichada. Sim. Então, por isso que eu comecei a trabalhar o desenvolvimento emocional de empreendedores. Peguei a minha formação de psicóloga e a minha carreira, né, de empreendedora, juntei os dois para criar essa comunidade que chama Empreendedora no Divã, que une conteúdo qualificado de desenvolvimento emocional à comunidade como estratégia de negócio. Por que como estratégia de negócio? Porque para eu lidar e para eu sobreviver no meu dia a dia profissional, se eu não estiver bem desenvolvida emocionalmente e com uma rede de apoio qualificada de outras empreendedoras que entendem o que eu estou falando, a minha panela de pressão vai estourar. E o empreendedor que estoura, ele não prejudica só ele prejudica a pirâmide toda a estrutura dele, porque ele fala, eu tô aqui me ferrando e Sim. vocês estão aí de boa, quando na verdade... Isso não costuma ser a verdade, né? É uma Exatamente, percepção. exatamente, só que essa percepção é aquela história, você tá de mau humor, aí você bate no cachorro, o cachorro bate, Sim, sabe aquela coisa? Então, sim, é assim, uma se o sequência, né? empreendedor não está bem, ele não consegue pensar no bem-estar de quem está embaixo dele. Sim, Eu não tô falando que isso é certo ou errado, eu tô falando que isso é um fato, sim, né? sim. Aquela história, aquela piada, né? Que você tá na balada com um copo de vodka, alguém esbarra em você. O que você vai derrubar? O que você tiver dentro, vodka. Se tiver caipirinha, vai derrubar caipirinha. Se tiver merda, vai derrubar merda. E é Sim, igual a vida do empreendedor. Então, você sim. vai reagir de acordo com o que você tiver dentro. Então, quando os empreendedores começarem a entender que desenvolvimento emocional não é balela, isso é um bem não só para toda a base dele, não só emocionalmente, mas como estratégia, isso tem ROI. Isso Sim. tem ROI, tem muita pesquisa que fala o quanto que as lideranças, quando estão bem emocionalmente, bem não é feliz, não é alegre o tempo todo, mas quando estão fazendo Saudáveis, trabalhos, acho né, que dentro do nível de saúde, acho que a gente poderia até saúde, tentar mas usar saudável, que saúde, é emocional, não é saúde de é estar saúde doente, né? emocional, É, é, a gente pode falar de saúde emocional, mas eu gosto da palavra desenvolvimento, porque a saúde, o inverso é doença. sim, Então, sim, tipo, não é que é só esse contraponto, é de você estar sim, tendo autoconhecimento, é você sim. entender que o gatilho que aquele funcionário te causa quando ele fala uma determinada coisa, não é sobre o funcionário, É apenas. seu, não é É dele. sobre Você que você. tem que Então, se você tem que entender, entender né? isso É, também, para sim, você ter clareza do teu negócio e das tuas coisas. Mas, voltando à agenda, eu me desviei só para dar esse pano de fundo, desculpa, mas voltando à agenda, tem uma coisa que a gente fala de energia, sim. Né? Então, o primeiro passo, se eu puder dar uma sugestão para quem tá ouvindo, muito fácil assim para a tua agenda, é você olhar o que você faz desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, anotar todas as suas tarefas em ordem. Às 9 horas eu acordei, às 10 eu escovei meu dente, às 11 eu tomei, às vezes eu tive uma reunião, às 11h30 eu peguei os meus WhatsApps, meio-dia eu peguei e-mail, a 1 hora inteira uma reunião. A hora que você se depara com tudo aquilo que você fez, isso já é um reflexo de como está o seu dia e como que isso está se refletindo no teu emocional. Aí você consegue entender o que te drena, o que te nutre das atividades que você faz. E aí eu não estou indo para um lado romantizado de que o que te nutre é andar no parque. Você pode sair de uma reunião nutrido. Você pode ter sim, uma reunião que, puta, a reunião foi bem, ok, ela não te drenou. E tem sim, coisas que são neutras. Não sim, drena e nem nutre. Então, por exemplo, essa nossa conversa me nutre, né? É uma conversa profissional. Eu não estou passeando no parque, mas está me nutrindo. sim. Então, depois disso daqui, por exemplo, e aí é um pouco mais complexo, mas além de você entender o que te nutre e o que te drena, as coisas não te exaurem da mesma maneira. A gente separa as coisas que te exaurem em 4 campos. Isso é uma teoria que não é minha, é do Tony Schwartz, mas ele fala em energia emocional, energia espiritual, energia física e energia emocional, já falei? Mental, será que é racional, alguma coisa assim? Acho que já Mental. Mental, espiritual, física, e emocional. emocional. É isso, as 4 energias. Se você não dormiu bem à noite, dormiu poucas horas, a tua energia física, que é sono, fome, né, mais ligada a essas Sim, coisas, ela vai estar baixa.
sim, Então, se você está exausto e essa energia que está precisando ser drenada, que está precisando ser reposta, não tem jeito, você precisa se alimentar ou dormir, sim. ok? Porém, se você equilibrar com as outras, ainda que você esteja com pouco sono, e comida é Com mais, assim, pouco dormido ou meio com fominha. é, ou pouco comido, as outras energias, elas conseguem te repor de um outro lugar e você se sentir melhor, ainda que você não tenha dormido tanto. Então, vamos supor que você vai no judô do seu filho e que isso te nutra. Porque, às vezes, ir no judô do filho, Sim, drena. depende do contexto, é drena, Drena. você tem que analisar Dependendo do isso, conceito, né. drena. Sim, Puta, eu vou ter que sair, agora, caramba, vou estar sim, com a cabeça em outro lugar. Aquilo que sim, tinha, que na história era bonitinho falar que sim, nutre, acabou te drenando. sim, Entende? Mas supondo que não, puta, eu vou reservar, vou tô lá, meu filho no judô, isso tá me nutrindo. Que bom, você já encheu um pouco o teu tanque. Aí você foi para uma outra reunião, é, sei lá, uma reunião operacional, só de resolver bucha. Drenou. Então, você encaixando na tua reunião o que te drena, o que te nutre. Eu não quero usar o exemplo do judô, porque ele é um pouco atípico. Mas sim, você, sim, mas você separar, por exemplo, uma coisa de energia mental que ninguém diz, né? Energia mental, quando você está em momento de foco, isso te nutre. Então, sim, se você reserva na tua agenda 50 minutos para resolver um problema, pode ser um problema, tá? sim, Mas você sim. fala, cara, eu quero resolver isso. Aí você para, você pensa, você tem tempo de qualidade, você não é interrompido, você desliga todas as Você não está notificações. sob pressão de cumprir aquele negócio em poucos Você- minutos. Está no é tempo certo de fazer a coisa, né. exatamente. Então, isso tem um estudo que você entra em flow. E quando Sim, você entra em flow, a tua energia mental é nutrida. sim. Qual que é o Apesar de você problema? A estar gente tá, gastando, você está usando seu cérebro, mas você não está gastando para porque baixo a você energia, tem, você está exato. feliz, satisfeito, você está Porque gerando você tem a satisfação. sensação de que, assim, cara, está rendendo o meu tempo, eu estou Sim, solucionando algo, isso te dá um tesão. sim, E o melhor horário para fazer isso é durante a manhã. Então, quando eu comecei a entender isso, eu mudei a minha agenda. Eu era a pessoa, Má, que eu primeiro fazia minhas obrigações. Então, eu pegava e-mail, tudo de manhã. Ou seja, entregava o creme de la creme da minha energia para resolver tarefa operacional. você nem precisava Tarefa tanta operacional, inteligência eu não assim, preciso né, estar era tão, só fazer. eu não preciso ter tanta energia. Eu posso deixar ela à tarde, operacional, e Sim, deixar de manhã esse momento de foco. Então, isso para mim mudou sim, muito, porque hoje eu acordo, até a minha ginástica que eu fazia de manhã, porque eu achava que era o melhor horário, eu passei para o final do dia, por quê? Porque quando chega no final do dia, ela me ajuda a criar um ritual de encerramento e virar a chave que o meu dia acabou. Porque senão eu ia para casa, eu trabalho de casa, mas eu saía do trabalha, meu né. escritório interno e a minha cabeça não desligava. Então, assim, a gente tem pouco tempo para eu explicar, mas basicamente o que eu quis mostrar aqui é que para a gente conseguir entender o porquê que a gente está cansado, a gente precisa olhar para dentro. Sim, Não, sim. não, não É, é só de você sobre quando você fala sobre nutrir ou exaurir, né, ou gastar, não lembro qual foi a palavra que você usou, ele já dá um drenar. clique. É, porque para mim é muito óbvio isso, como você fala, eu consigo ver claramente na minha rotina, por exemplo, agora eu estou fazendo os fechamentos semestrais, né, esse vídeo vai para o ar um pouco mais tarde, mas estou em julho e estou fazendo os fechamentos dos meus clientes. E para mim é super nutritivo fazer isso, é super satisfatório, porque É é isso. intelectualmente desafiador, é agradável, é uma hora que eu estou meio que sozinha, super concentrada no flow. Mesmo que eu passe, tem dias que eu passo 10 horas fazendo, eu não fico Uhum. cansada. É exatamente isso. E aí tem coisas muito bestas do tipo, putz, você tem que resolver o problema do cartão de crédito que bloqueou porque ficaram em dúvida da transação, que às vezes gasta 10 minutos, mas Uhum. acaba com a energia. Então, só de Uhum. você perceber as dimensões e essa ideia é uma autoobservação, né? A autoobservação é um processo muito rico, né? E abrir E aí, espaço, né, Má? Porque se você não sim, abre espaço, não adianta. você não Imagina que você faz. tivesse que resolver esse fechamento de 10 clientes em uma hora. Então, Sim, é uma coisa que ia te nutrir, vai te drenar, porque você não tá sim. com flow, então você não tá funcionando no teu estado ótimo. E tem um outro exemplo ainda. Esse mesmo, você fica às 10 horas feliz e nutrida. Só que tem uma hora que você vai ficar cansado. Fisicamente Porque a cansada, tua energia orgulho. física vai É, ficar cansada. Mas você sabendo disso, se você pegar no meio do flow, agora eu faço isso porque eu sou essas que fica 10 horas sentadas. Eu boto um despertador para andar. Sabe assim, só para minha energia física poder, tipo, eu não sim, ficar tão movimentar um travada. pouco, né, não doer É a coluna, educação. é mínimo, né, é o mínimo, vamos dizer assim, É necessário. Você isso. precisa de pelo menos os É isso. eu tenho o tapetinho de ioga que fica ali atrás, mas eu era para eu fazer, mas eu tenho esse problema, eu tenho que pôr despertador. E Mas aí não é para te problema, Má, por é despertador. Só, característica, só, né. só um coisa. Isso daí, gente, a gente acha que a gente deveria naturalmente saber fazer isso da nossa agenda. Naturalmente ir para a luz. Não, não existe isso. Ela pode até existir. A gente tem, porque o nosso instinto, o nosso feeling do que é melhor para a gente. Só que hoje existe muita técnica, muito estudo e muito frame que te ajuda a ter.
esses novos hábitos. Sim. Então, usufrua disso. A própria Agenda Manual de Caos é o curso que eu acabei de lançar e que tá aí, gente. Manual de Caos, como você fazer sua agenda integrada. A gente mostra como faz. Então, Sim, aproveitem o que está disponível, não só comigo, mas na internet, sim. para você poder se reeducar. A gente não vai para a escola para aprender, para ser de um jeito diferente. Educação emocional, mas a gente acha que é natural. E não é. É, Ela é uma não é. educação e a gente precisa olhar para isso. Sim, sim. E é isso, né, assim, não é que é para falar blá blá blá, que todo mundo quer ser sempre melhor, ser perfeito, nada disso, é para deixar a gente no dia a dia sempre ter mais recursos de ter menos, né, essas punições ou essas partes desagradáveis, quer dizer, é uma oportunidade, não é para você ficar, né, numa paranoia de: "Puta, sou referência universal da saúde", não é isso, não existe isso, né. Não, Que acho que é isso que é legal, porque às vezes também fica numa conversa, as pessoas pensam, falam: "Ah, é mais uma daquelas", não é isso, é outra ideia, né. E aí eu total. queria aproveitar que você falou um pouquinho da Empreendedora no Divã, Tati, para nesse finalzinho você contar um pouco, assim, para as pessoas, você fez muitas mudanças, né, de carreira, assim, você foi psicóloga de formação, eu sei que você teve também um outro negócio que, se eu não me engano, é de imóveis, acho que você ainda tem alguma coisa, Tenho, sou e aí você sócia em uma tem loja de imóveis. loja de imóveis, e aí você tem a Tati Loureiro, a Tatiana Loureiro, marca de calçados, aí você começou empreendedora no Divã, foram várias mudanças de carreira, mesmo que muitas dentro do empreendedorismo, e eu acho que algumas questões vêm daí, né? Uma delas é como que é para você, eu acho que eu tenho uma suspeita de resposta pelo que você já respondeu nas outras perguntas, assim, você fez essas mudanças muitas com base no próprio incômodo, né? O próprio incômodo foi uma mola propulsora para a mudança. Mas existiu alguma melancolia de largar uma versão sua do passado que você já tinha se afeiçoado, ou que você admirava, ou que você achava que já tinha. Porque às vezes é uma versão bem-sucedida, né? Você tinha, quando, pelo menos a parte da Tatiana Loureiro, marca de calçados, a gente via uma mulher bem-sucedida. Acho que você também, mesmo que estivesse exausta, Uhum. tem um apego àquele papel que já existe, com o qual a gente já se reconhece, né? E aí, para tentar e achar outro caminho. Então, como essas transições foram para você em relação a esse autorreconhecimento, né, de quem sou eu, e Sim. largar essa versão? E a outra coisa que eu queria te perguntar é quando você olha para frente, que você enxerga? Se você está no meio de um ciclo feliz e bem-sucedido, se você enxerga que você sempre vai ter esses ciclos, ou o que que você diria para as pessoas também nesse sentido, Uhum. né? Bom, vamos a primeira. Eu acho que o negócio, guardado as suas devidas proporções, é como se fosse um filho. Então, do mesmo jeito que às vezes você, né, você tem um filho, aí de repente você não gosta desse filho, não, é uma dor. Então, não é simples, eu não acho banal, mesmo que é uma coisa que não me realiza mais, você olhar para algo que você amou, criou, que gerou esforço, que agora não está mais te nutrindo, até melhor do que o exemplo do filho, até relacionamento, eu acho que é melhor, porque filho é um amor muito incondicional o tempo todo, Sim, mas resto da o tempo vida. todo não, a gente quer esganar eles. Mas eu acho que um relacionamento amoroso, que você fala, cara, eu amei tanto essa pessoa, e agora eu não amo mais, então será que tudo foi uma grande mentira? Eu acho que essas coisas se passaram na minha cabeça por cada transição. E eu falo que, no meu caso, eu não fiz tanta transição de carreira, eu fiz acumulação. Porque a loja de imóveis eu ainda sou sócia, mas eu não sou atuante. A loja de sapatos eu sou sócia e sou atuante, né? Ainda que eu não seja a mais presente, eu sou atuante. O empreendedor no divã, eu sou bem atuante. Então, a única profissão que eu talvez tenha realmente deixado, então talvez isso até reflita uma dificuldade minha de abandono, de dizer não, porque eu não consigo realmente me desvencilhar, é a psicologia que eu tive o consultório e fechei o consultório. Mas Esse hoje, sim, empreendedora no divã, você tem muita relação com sim, esse. não, hoje super, mas assim, como negócio, eu acho que foi um negócio que eu fechei na Sim, época, eu o falei, tudo bem, consultório, né? porque O o CNPJ consultório, consultório você conseguiu fechar. exato. O CNPJ é consultório, mas eu acho que dói, eu acho que assim, a loja que eu fechei de Campinas, que não deu certo, foi uma puta sensação de fracasso, de você falar, caramba, fiz toda essa papagaiada, inaugura, marketing e não dá certo. Então você está assinando que não deu certo, que você fracassou como negócio. Agora, como ser humano, foi a melhor decisão que eu tomei, porque aquele shopping estava me drenando energia, drenando dinheiro, então assim, foi uma decisão sábia fechar. Agora você fica pensando, por que que eu abri? Não deveria nem ter aberto. Mas são coisas do negócio que você vai, né, que você vai lidando. Então, eu acho que o que vai facilitando a gente lidar com essas mudanças são os próximos passos.
sabe? É que nem caminhar na neblina, eu sempre uso esse exemplo, porque você vai caminhando, você não vê o que está na frente, mas você caminha, aí você fala, puta, consegui, não caí no precipício, né? Aí você caminha mais um passo, você vê mais 5 metros para frente, aí você, 1 metro, né? Nem 5. Sim, Aí você sim, caminha mais um passo, você vê mais um metro para frente. Então, sim, eu falo que essas decisões, elas sempre me guiaram a muito curto prazo. sim, Então, eu sou uma pessoa, o meu funcionamento, eu vou aprendendo no caminho, sabe? Eu vou sim, andando, deixa eu ver o panorama daqui, e aí quando eu olho para trás e vejo o que passou, eu falo, uau, eu tô tão mais feliz nesse lugar que eu tô hoje, mas eu preciso caminhar um pouco e olhar para trás e entender que onde eu tô hoje está melhor do que eu estava antes. Eu não acho que é uma coisa, pelo menos para mim, não é uma coisa tipo de passo de mágica. Ai, saí, graças a Deus, agora já tô ótima aqui. Não, eu acho que é uma é um posteriori um pouco, né, é um, tá é um incômodo, caminho. existe um É você incômodo, aí existe viver. é, Como é que existe você um empurra uma incômodo, um movimento. memória? E a gente está lidando com memória, gente. A memória, a gente não apaga a memória, mas se a gente constrói novas memórias, elas suavizam ou ressignificam as anteriores. E com o Sim, negócio é a mesma coisa. Então, os passos que a gente vai dando, né? A gente olha para trás e vai ressignificando tudo que a gente já viveu de acordo com o que a gente está vivendo agora. Então, eu acho que hoje eu sou muito mais feliz do que eu era antes, sem dúvida, com desafios, empreendedora no Divã, a comunidade, os cursos dão trabalho pra caramba, igual qualquer negócio, sim. E mas tudo faz tem parte chata, né? A sentido gente para nem tá mim, falando disso a tudo. respeito de parte chata. Parte chata tudo tem. Não, É tudo mais uma tem. questão de mesmo na parte. Mas a Tem parte umas. boa faz sentido, Faz muito sabe? sentido, Porque na é. marca nem a parte boa estava fazendo mais sentido, entende? Sim, sim. Então, acho que é muito desse lugar. E a segunda pergunta eu esqueci. Não, e o que que você diria no final? Você acabou falando um pouco, porque eu perguntei o que que você diria para quem está vivendo coisas análogas, assim. Eu acho que tem muitas Entendi. coisas para dizer. Na verdade, seus cursos, os seus espaços já são é infinito o que tem para dizer. Mas você falou uma coisa que eu acho que é legal, né? De certa forma, essa metáfora da neblina e do movimento. Percebo na metáfora as duas coisas. A neblina, que de certa maneira é a falta de visibilidade. Eu acho que essa metáfora também ela é boa para além, né? Porque o contexto contemporâneo é um contexto de neblina, né? A gente vive num mundo muito mutante, diferente do mundo de talvez 100 ou 200 anos atrás, ou até 50, Sim. da época dos nossos pais. Meus pais eram boomers, né? Então, assim, era uma época que tinha uma visão de futuro um pouquinho mais longa e meio promissora, assim, era um momento de crescimento econômico mundial, pós-guerra e tal. E a gente já está numa geração intermediária, os mais novos vivem ainda mais nesse momento de neblina, porque o mundo muda muito rápido, é muito difícil tentar prever o que vai acontecer no futuro. E quando a gente está nesse contexto, acho que muitas pessoas se paralisam e ficam muito congeladas, quase num pouco uma mistura de medo e rejeição de mudança, né? Assim, Sim. por medo mesmo, aí cada um tem os seus contextos próprios também que combinam com o contexto do mundo, mas o movimento, mesmo que ele seja lento, ele vai te trazendo um pouquinho mais de perspectiva, porque você já Uhum. conhece seu passo anterior, seu passo atual, se for um pouquinho para o lado, você vê uma coisa para o lado. Então, o movimento é uma maneira, mesmo que ele lento, ele é uma maneira de tatear essa topografia mesmo na neblina com baixo risco, né? Você não vai sair Sim. correndo que nem um louco na neblina, mas você dá um passinho, aí você Claro, vê, você claro. conversa com uma pessoa, ouve a voz do outro, nas relações também a gente constrói essas outras percepções, né? O Sim. congelamento é um lugar muito negativo e apesar de Sabe ironicamente, que, na exaustão, às vezes a gente congela, né? Combinando com o começo sim, da nossa conversa, né? sabe que você falou uma coisa que isso mudou muito minha vida, assim. E aí eu não tenho dicas de ouro, assim, ai, pessoal, faça isso, faça aquilo, porque de verdade eu acho que os contextos são tão pessoais, são tão individuais, mas eu falo que você ter uma rede de apoio, isso foi dos grandes presentes da empreendedora no Divã. Porque você pode andar na neblina, como eu falei. Eu andei sozinha, tá? Andei sozinha. Eu fui tateando e realmente olhando. Hoje, com a comunidade de empreendedoras que a gente formou, eu consigo ver lá do outro lado da neblina, Tati, vem mais para a direita. É, Não, vem pela mais para a esquerda percepção. que aqui tem uma pedra. Então, você conviver com rede qualificada, e aí eu explico sempre qualificada, porque não é que ela é melhor ou pior, mas ela viveu o que você viveu. Então, Sim, você falar com outras empreendedoras mulheres, né, que é a comunidade da empreendedora no Divã, que passam por desafios muito similares aos seus, de uma classe social muito similar, porque isso faz diferença. Quem empreende por oportunidade, como eu, é diferente de quem empreende por necessidade. São sim, desafios alguns muito parecidos, mas outros muito diferentes. Então, você poder trocar com essa comunidade e falar assim, cara, como é que eu saio disso que eu não estou enxergando?
Sempre vai ter alguém do outro lado da neblina, que vai poder te trazer uma palavra, que vai poder te fazer com que você enxergar. E aí, se eu pudesse deixar uma mensagem, assim, cada vez mais eu percebo que o que movimenta a gente, o que de fato faz com que a gente tenha coragem de se movimentar, que a gente tenha curiosidade de buscar por ajuda, de contratar profissionais, de tocar nosso negócio, ou de trabalhar para alguém, é uma chama interna. Você pode procurar fora a vida inteira, mas essa chama, ela é interna, porque o sentido, ele é pessoal. Só que para você atribuir sentido ao que você vive, você precisa aprender, muitas vezes reaprender a sentir. E o sentir é olhar para dentro. Não tem nada de fora que te fala, Tatiana, assim tá desse jeito, isso aqui é legal, fique feliz. Aí você fala, cara, mas não me gera isso. Então, e é muito simples. Então, essa é uma dica de ouro. É o seguinte, gente, anota aí. Você para, fecha o olho, fica de olho aberto e pensa. Como que eu me sinto com essa situação? De verdade. Tô feliz? Puta, se eu morresse hoje, caísse uma pedra na minha cabeça, tô me realizando? Faz sentido o que eu tô fazendo hoje na minha vida? Faz sentido as pessoas que eu tô me relacionando? Faz sentido a qualidade de tempo que eu tenho deixado para minha vida? Faz sentido a forma que eu lido no meu trabalho? Se não faz, só de você entender isso, você já vai descobrir no teu próprio caminhar qual que é o caminho. Mas isso é indelegável. Então, acho que essa seria a minha E eu única acho que vale, sugestão. você foi muito precisa quando você introduziu, eu queria dar mais um adendo, desculpa, eu ia deixar você encerrar, que estava lindo, mas eu queria Não, amor. reforçar, porque tem várias possíveis, né? Às vezes você vê as camadas do que você está falando. Você falou, dentro do Empreendedora Divã tem um grupo de mulheres dentro de um contexto que tem tem as mesmas condições aproximadamente, e isso traz uma série de privilégios e oportunidades. E às vezes a pessoa fala, putz, mas a pessoa que não tem oportunidade, adianta ela pensar e fazer essa reflexão, porque ela não pode, ela tem restrições. Mas sempre adianta, de alguma forma, todo Claro. mundo tem restrições, tá? Até quem tem muitos privilégios, mas todo mundo tem. E as restrições muitas vezes são invisíveis, né? A pessoa fala, fulano é rico, fulano não sei o quê, mas ninguém sabe. Às vezes tem uma situação familiar num lugar que ela não pode passar de um ponto, ou não pode. Todo mundo tem as suas restrições. E mesmo diante cada um no seu contorno, no seu quadradinho, dentro do seu limite de restrições, também tem peculiaridades, oportunidades e possibilidades. Então, essa autoavaliação, isso sim na minha percepção, essa autoobservação com esse olhar, né, e muito desafiadora de fazer, até porque as pessoas, é muito difícil a gente reconhecer nossos sentimentos, ou porque a gente não sabe reconhecer eles, ou porque é duro às vezes reconhecer. A gente não é tão santinho, não é tão bonzinho, não é tão nada que a gente gostaria de ser, né? Então, às vezes é difícil olhar para si e falar, nossa, estou sentindo aqui uma raivinha, uma invejinha, um probleminha, algo mal resolvidinho, que eu não queria sentir, que está me motivando para ir para um lado que não necessariamente é o que vai me fazer mais feliz, né? Então, mas isso muda a chave para não importa qual seja a sua restrição, né? Você tem as restrições, mas você também tem as suas pequenas possibilidades ali dentro da sua Claro. vidinha. Então muda a chave. Agora eu vou te falar uma coisa assim, mas não é difícil não, tá? Isso é uma coisa, e aí você falou de quem empreende por oportunidade ou por necessidade, isso qualquer ser humano É, consegue. Eu acho exatamente. que o grande diferencial É é que, às querer, vezes, né? quando Você se você dá essa está chance. vivendo no limiar de pobreza, no limiar de uma necessidade tamanha, e que você não tem tempo nem de respirar, porque você está nesse limiar, aí você não consegue se escutar. Não por incapacidade, mas pela falta, Espaço. literalmente, de pausa, de espaço. Espaço. Então, isso é uma capacidade que qualquer um que Tem. se determinar a fazer tem, e Sim. qualquer um pode viver sua missão pessoal, independente de classe social. Eu Sim, falo da sim. comunidade, é mais para uma troca mais Não, mas eu horizontal, falei isso porque mas senão a pessoa fala, mas fora dessa realidade não dá para fazer eu isso. achei ótimo que você fala, não, achei Não é? perfeito que você falar, mas é isso, não é difícil, gente. Só a questão para a gente prestar atenção, e aí eu encerro aqui, mas a gente parar de nos distrair com um pretexto que é diversão, com um pretexto que é nutrição. Se você chega num jantar, de uma balada, de uma viagem, das férias, cansada, aquilo não te nutriu. Não precisa ser expert, não precisa ser rico, não precisa ser. Nada disso. É muito simples. Se você chegou exausta, aquilo não te nutriu. Então era melhor você ter ficado no mesmo lugar, parada, sei lá, e deixar com que as coisas se assentem. Então, acho que essa autopercepção, se a gente começar a abrir espaço, né? Deixa na agenda, 5 minutos, não é muito espaço não, tá, gente? 5 minutos de absoluto silêncio, 5 minutos. Já vai pular os negócios na cabeça aí que você vai ter que lidar. Sim, com certeza.
Eu acho que é Tati, isso. muito obrigada de novo sempre, adoro bater papo com você, espero Eu que esse também, conteúdo amo. esteja sendo útil para muitas pessoas também, sempre para mim, sempre me nutre muito, sempre traz vários insights, espero que vocês também tenham essa pérola da Tati com a gente. Obrigadão, Tati, até breve. Você, essa pérola, porque as tuas perguntas, mas eu amo tuas perguntas, porque a tua pergunta ela é um convite a eu pensar sobre mim, sabe? Então, a gente também se relacionar com pessoas que nos nutrem, que fazem perguntas que olham para dentro, porque tem gente que te cutuca para olhar para fora. Você é uma pessoa que me cutuca para olhar para dentro, eu acho que por isso que a nossa relação é tão linda. Obrigada. Beijo.